Boa tarde a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui, agradecendo a área temática de saúde do homem da Secretaria de Estado da Saúde, que oportunizou para que o município de Petrolândia pudesse estar aqui, contando das suas experiências, compartilhando com vocês aquilo que a gente costuma fazer no nosso dia a dia e que pode servir de incentivo para que outros municípios, que outras pessoas também queiram se encantar pela saúde do homem e desenvolver algumas atividades nesta área. Nós vamos conversar com vocês a respeito das nossas experiências, de como é que a gente organizou esse trabalho, um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, com o apoio da gestão, com a organização das equipes de saúde da família, do NASF, de todo um grupo que se envolveu e que se encantou com essa possibilidade de trazer os homens para dentro do serviço de saúde, de poder acomodá-los enquanto verdadeiros usuários do serviço e donos de um espaço que é deles dentro da estratégia saúde da família. Para contar um pouco da nossa experiência, acho que faz importante então que a gente fale quem somos, né? Eu trabalho no município de Petrolândia como enfermeira, atuo também como professora na Unidave, um município perto de Petrolândia, município de Rio do Sul. O nosso município ele é um município pequeno, nós contamos aí com em torno de 6.300 habitantes. A subsistência do município é basicamente direcionada para a agricultura, o cultivo familiar. As pessoas direcionam o seu trabalho para plantio de cebola, de fumo e outros cereais em menor escala. Nós temos no município 2 equipes de saúde da família, que com essas 2 equipes a gente alcança um 100% de cobertura. Essas equipes são compostas por saúde bucal também, acompanhadas dos profissionais da saúde bucal, e apoiadas por um grupo de NASF, um NASF do tipo 3 federal, onde a gente tem 3 profissionais que nos auxiliam, uma fisioterapeuta, uma psicóloga e uma fonoaudióloga. Para além da equipe NASF, nós contamos ainda com o apoio de alguns outros profissionais que estão vinculados à atenção básica, que fazem serviços especializados dentro das unidades de saúde. Então a gente tem o apoio da nutricionista, a gente tem o apoio de um ginecologista obstetra, de um pediatra e outros profissionais que vêm esporadicamente contemplar aí a atenção especializada. Esse ano a gente colocou em funcionamento no município um polo da Academia da Saúde, então estamos investindo e trazendo aí uma diversidade nas atividades que a gente pode propor para intensificar ações de promoção, de proteção da saúde. Temos já algumas experiências bem exitosas também no polo da Academia da Saúde e aproveitar a oportunidade para cumprimentar os nossos colegas de trabalho, os profissionais de educação física que vêm muito a agregar e que no polo da Academia da Saúde em especial eles fazem um trabalho maravilhoso. Então, com esse cenário do município, a gente pode começar a falar um pouco de como que aconteceu, como que essa ideia de buscar conversar sobre a saúde do homem, ela foi amadurecendo e foi brotando nas nossas equipes de saúde da família. Nós sempre gostamos de diversificar as atividades, de promover alguma ação diferenciada. E quando nos nossos encontros de educação permanente, nós começamos a pensar no que fazer para atender todo o público e acolher toda a população, veio ao encontro a necessidade de atender a Portaria 1944, de 27 de agosto de 2009, que traz toda a questão da discussão da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. E aí fomos nos aprofundar um pouco e essas discussões que fizemos na época, eu gostaria de compartilhar com vocês. Desde 1930, toda a programação e os eventos de saúde, eles vêm direcionados para uma atenção à população de grupos específicos. E a área materno-infantil, ela foi sempre uma área muito forte, de uma atuação muito programada, regrada já entre as equipes de saúde. Em 1983, nós já tínhamos o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher,
instalado e já com algumas iniciativas e os trabalhos funcionando aqui no país. A política de saúde do homem, ela foi tomada como uma ideia a ser fortalecida e uma meta a partir de 2007, no governo do então ministro da Saúde, José Gomes Temporão. E ele atribuiu uma das metas do governo dele, que seria implementar ações em prol da saúde do homem. Em 2008, o Ministério da Saúde passou a contar dentro das suas áreas temáticas com uma área de atenção direcionada, voltada para a saúde do homem. Nós fomos muito inovadores nesses aspectos, porque nas Américas, somente o Canadá tinha uma área temática para fazer discussão de saúde do homem. Os outros países ainda não tinham organizado esta situação. Então, nós ficamos aí colocados como o segundo país das Américas a passar a se preocupar e a ter uma área temática dentro do Ministério da Saúde direcionada para as questões relacionadas à saúde do homem. Essa área temática, em 2008, ela ficou por conta do médico ginecologista Ricardo Cavalcante, que trouxe nas suas discussões toda uma questão voltada para a sexualidade e para trabalhar esses aspectos da sexualidade do homem. Então, quando se começou a desenvolver algumas discussões do que trabalhar e do que fazer em relação à saúde do homem, essas questões elas ficaram muito direcionadas para situações como infertilidade, para questões relacionadas a planejamento familiar, e direcionou-se as primeiras ações então da saúde do homem para esse enfoque. Em 2009, a área temática de saúde do homem foi amadurecendo as suas condutas e as suas reflexões e instituiu a política de atenção à saúde do homem, que veio regida aí pelos princípios de equidade, de universalidade. Essa equidade e universalidade direcionada aí desde insumos, desde materiais educativos, até a questão de equipamentos necessários para fazer atenção à saúde do homem. A questão da humanização e da qualificação na saúde do homem, isso considerando todas as peculiaridades socioculturais que estavam sendo destacadas e que necessitavam ser consideradas ao se organizar uma política de saúde do homem. Se buscou a corresponsabilidade quanto à saúde e à qualidade de vida, e nesse aspecto se buscou articulação com outras áreas do governo, com outros setores organizados, que poderiam contribuir com as questões direcionadas para a saúde do homem, que poderiam dar suporte e poderiam ser parceiros nesses aspectos de ações para a saúde do homem. E a questão da orientação para a população masculina, e nesses aspectos de orientação, pensando no homem no seu contexto familiar, no seu contexto de trabalho, no seu cotidiano, trazendo aí as ações de promoção, de proteção, de prevenção e até mesmo de recuperação da saúde do homem. Nesse sentido, a política ela veio com o objetivo principal de promover a melhoria das condições de saúde da população masculina no Brasil e para que isso contribuísse de modo efetivo para a redução da morbidade, da mortalidade dessa população. Para alcançar esse indicador, se buscava o enfrentamento racional de fatores de risco, precisava se abrir e se facilitar o acesso do homem aos serviços de saúde e garantir que esses serviços de saúde usassem de ações integrais para atender as condições e as características do público masculino. Até então, os homens não tinham um espaço definido dentro do serviço de saúde. Com a possibilidade de se trazer uma política e de se direcionar ações específicas para eles, os serviços de saúde tendem a direcionar e a ter a condição de construir ações, de ofertar serviços, de atender demandas que são muito específicas desta população. E o fato de se mudar o cenário, de se oportunizar a vinda do homem para dentro dos serviços de saúde, faz com que eles também criem um interesse, que eles queiram participar, que eles queiram estar dentro do serviço de saúde, e não só com aquele mito, com aquela história de que o homem só procura o serviço de saúde quando já está doente, quando tem que tratar da doença. O objetivo da política vem numa via
uma via de contramão a essa ideia toda de que o homem vai tratar só a doença. Vem pensando que o homem ele pode sim e busca sim pelos espaços de promoção da saúde também. Quando se discutiu então toda esta questão da política, se abriu os espaços para uma oferta diferenciada de serviços. E a própria política ela encaminhou toda a sua discussão pensando ainda nos exames preventivos, e entre eles, e especialmente o exame de PSA, para identificação de alterações precoces na próstata. Buscou algumas coisas a respeito de prevenção de acidentes, e esses acidentes como causas epidemiologicamente comprovadas direcionadas a acidentes de trânsito, acidentes de trabalho. Trouxe ações que buscavam o tabagismo e se implementou cartilhas educativas, buscando fazer inserção do homem nas ações de saúde e também nas ações do planejamento familiar. Todo esse contexto, ele foi organizado e veio para a saúde para ser operacionalizado dentro da estratégia de saúde da família. Então, de pano de fundo a toda uma operacionalização da política, também fez-se necessário capacitar essas equipes de saúde da família para que os profissionais estivessem mais atentos ao que se pode ser feito. Falávamos da operacionalização da política. Ela estava construída, está publicada e algumas coisas a gente precisava organizar nos serviços para que se operacionalizasse, para que a política realmente acontecesse. Então, houve a necessidade de uma qualificação dos profissionais das estratégias, para que esses profissionais tivessem argumentos e elementos para discutir a saúde do homem. Houve a necessidade também de se fazer o fortalecimento da atenção básica, isso veio como um objetivo de pano de fundo da política de atenção à saúde do homem. As estratégias também precisam estar preparadas para as discussões mais amplas, como discussões sociais, questões de gênero, a percepção e a mudança dos cenários de família, como que essas famílias hoje estão consolidadas, ainda estimular para que os homens façam o cuidado com a sua própria saúde e trazer um outro público para dentro do serviço. Esse é um grande desafio para as equipes de saúde da família, porque além de toda uma rotina já pré-estabelecida, a gente começa a agregar dentro desses aspectos de família que nós já temos, a condição presente do homem enquanto foco da nossa atenção, dos nossos cuidados. Dentro da política, se houve toda uma discussão, então, uma programação para pensar nesses diversos aspectos de como operacionalizar. E uma das falhas que a gente percebe e que a gente faz menção até para nós profissionais que estamos lá na ponta pensando em organizar as ações de saúde do homem, é que toda a política se organizou sem a discussão dos usuários, daqueles os mais interessados. Então se trouxeram elementos da sociedade, se trouxeram representantes, se trouxeram equipes especializadas, as ONGs, os movimentos sociais. E os cidadãos, os usuários, eles normalmente não integram, não são parte ativa da discussão. Então, muitas vezes, aquilo que a gente propõe e aquilo que a gente faz para operacionalizar uma política não vem ao encontro do real interesse da população. Nos frustra um pouco quando a gente elabora, quando a gente programa uma ação e que ela não venha ao encontro da necessidade da população e que aí não tem adesão, não tem o impacto que a gente gostaria de promover com aquela determinada atividade. Então, toda a questão da política pública, ela passou a ser revista e passou a ser melhor adequada quando a população masculina começou a contribuir com aquele operacional, com aquilo que estava posto enquanto programação, enquanto organização mais técnica da política formulada dentro dos gabinetes e promulgada por grupos de técnicos e especialistas. Para que a gente operacionalizasse essa política, alguns questionamentos surgiram lá entre nós e que penso que podem também ser questionamentos que devem surgir entre os outros profissionais dos outros municípios. Como é que a gente ia organizar o nosso serviço de saúde? Quais eram as ações?
Como é que a gente ia trazer as pessoas e que tipo de serviços nós estaríamos ofertando? Será que teríamos que fazer serviços diferenciados ou o ideal seria que a gente começasse a inserir a população masculina dentro do nosso serviço, daquilo que a gente já tem e aproximá-los da equipe, das ofertas, das demandas que já estavam postas? Uma outra característica que a gente também apontou como discussão é que o público-alvo da Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem são os homens entre 20 e 59 anos. Quando a gente olhou para o nosso cenário, nós estávamos acostumados a lidar com os homens, os meninos, as crianças, e com os homens, os idosos, acima de 60. E esse público intermediário aí de 20 a 59 anos era um público que não fazia parte da nossa rotina de cuidados. Eles não estavam ali presentes, então a gente já sentia que teria que agir de uma forma diferenciada para poder trazer também esses homens que são saudáveis, que são produtivos, que estão no mercado de trabalho e que normalmente no horário das nossas atividades, eles não estão disponíveis para abrir um espaço do seu tempo e se dedicar para essas questões de saúde. Então nós teríamos que conquistá-los de uma maneira que fôssemos atraentes não só para oferecer o serviço, mas também para conquistar a população que iria participar dessas ações, desses serviços. E aí teríamos que despertar o interesse. O quão atraentes seriam as nossas atividades, o quão interessantes seriam as nossas propostas ao ponto de convencer, de cativar os homens para que eles estivessem dentro dos nossos serviços de saúde. Então, teríamos que inovar. Aquilo que a gente já estava oferecendo era essencial para a produção de alguns indicadores, de alguns elementos, mas num primeiro momento a gente teria que chamar esses homens de uma outra forma, chamar a atenção deles de uma outra forma para que eles viessem para dentro do serviço e assim conhecessem aquilo que a gente ofertava para poder fazer com que eles se inteirassem e quisessem estar conosco. Um outro ponto importante é que a gente estava acostumado a trabalhar com as questões de recuperação da saúde do homem. Eles vinham para o nosso serviço comumente com uma queixa ou já uma doença instalada. E o foco da nossa atuação nesse momento passaria para a promoção da saúde. Então, como iríamos organizar? O que fazer para trazer esses homens para a promoção da saúde? Então, eles precisam vir antes de adoecer, eles precisam buscar o nosso serviço enquanto uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a condição de saúde desses homens, e eles teriam que se aproximar do nosso serviço. Uma outra questão que a gente buscou discutir foram os aspectos relacionados à integralidade. Nós não podíamos mais atender esses homens pensando em questões pontuais. O homem vítima de acidente, o homem com problemas de ordem do planejamento familiar ou de ordem sexual, o homem com tabagismo. Nós queríamos atender esse homem enquanto ser humano, que estivesse dentro do nosso serviço por conta de um contexto de vida, de um contexto social, de uma programação para o seu bem-estar. E aí surgiu para nós o grande desafio. Como é que nós vamos operacionalizar a política de saúde do homem com os recursos que nós temos, com aquilo que já estava posto dentro do nosso serviço, atendendo as demandas, atendendo os interesses dos homens, e estabelecer, manter com esses homens vínculos efetivos, que eles viessem para o nosso serviço e eles quisessem ficar no serviço, eles quisessem ser nossos parceiros numa programação de cuidados para a saúde. Essa foi o nosso primeiro desafio, pensar em como, com o que a gente tinha, com os recursos que a gente tinha, com os serviços que já estavam organizados e programados, como incluir um público novo, com demandas mais específicas e que a gente pudesse fidelizar esse público ao nosso serviço. Então, surgiu a ideia e todo um fruto de uma discussão das equipes de saúde da família. No ano de 2012, nós idealizamos um projeto que intitulamos Pai Cuidadoso, Homem Saudável. Esse projeto ele foi lançado aí em
meados do mês de agosto, para culminar junto com a discussão do pai cuidadoso, para buscar esse laço, essa questão familiar, e para trazer também a fala do homem saudável, aquele homem que, independente de ser pai ou não, busca os cuidados com a sua saúde, busca manter a sua boa condição de saúde para poder dar conta dos outros aspectos que envolvem aí o ser homem, o ser pai, o ser provedor familiar. O objetivo, então, desse nosso projeto, Pai Cuidadoso, Homem Saudável, era acolher a população masculina no serviço de saúde por meio de ações de promoção e de prevenção da saúde. Então, era trazer essa população para dentro do nosso serviço. Algumas incertezas surgiram também. Não era fácil programar uma ação e com tantos desafios e com tantas necessidades diferenciadas. A gente tinha que construir uma proposta, a gente precisava reorganizar, mas a gente também não podia deixar de lado o foco e os trabalhos que a gente já tinha com os outros públicos, com a outra população, as mulheres, as crianças, os idosos, os adolescentes, a população em geral precisava ser mantida nas ações e, além disso, a gente tinha que dar conta de trazer o homem para dentro do serviço. A gente tinha a clareza de que não era um público-alvo que frequentava as nossas atividades. A gente faz a promoção da saúde e levanta uma discussão sobre alguma temática. Normalmente a gente encontra as mulheres mais presentes no serviço de saúde. E a gente queria fazer com que esses homens participassem, que eles viessem para dentro do serviço de saúde, que eles buscassem, que eles vissem nos nossos serviços uma oportunidade de estar construindo a sua saúde, de estar construindo a sua qualidade de vida. E nós desconhecíamos os temas que eram de interesse para a discussão desses homens. Nesse momento, a gente contou com o apoio das agentes comunitárias do nosso município. Elas fizeram todo um trabalho de aproximação com os homens. Então, elas direcionaram aí ao longo de 2 meses das suas atividades, nas visitas, para entrar em contato com a população masculina. O que esses homens esperavam? O que eles queriam? Que temas lhes eram interessantes? O que lhes chamaria atenção? Para que eles viriam para dentro de um serviço de saúde? Então, as nossas agentes comunitárias fizeram um levantamento muito interessante e, a partir desse elenco de informações que elas trouxeram, a gente começou a categorizar quais eram as temáticas, quais eram os aspectos que seriam fundamentais e por onde a gente poderia começar. E aí surgiu uma situação bem interessante. Nós temos um projeto que a gente trabalha com as mulheres que chama o Dia Delas. E nesse ano de 2012, a gente tinha feito um dia de atividade do projeto, onde a gente tinha fechado a unidade de saúde para atendimento exclusivo das mulheres. E surgiu na fala dos homens, a gente também quer ter um dia do homem dentro do posto de saúde. A gente quer organizar um dia para nós dentro do posto de saúde, um dia que seja só nosso. E nós tínhamos todas as barreiras de um serviço que precisavam ser vencidas e que precisavam ser organizadas para que a gente tivesse esse grande dia de abertura aí do nosso projeto Pai Cuidadoso, Homem Saudável, como sendo um dia para atenção à saúde do homem dentro da unidade de saúde. E aí, a gente fez a grande estreia do nosso projeto Pai Cuidadoso, Homem Saudável, no dia 8 de agosto de 2012, onde a gente organizou todas as atividades da unidade de saúde única e exclusivamente para o atendimento dos homens. Era o dia dos homens no nosso serviço de saúde. Fizemos toda uma chamada via grupos religiosos, escolas, os agentes comunitários, uma divulgação pela rádio, para que a população masculina viesse no posto de saúde nesse dia, que eles seriam acolhidos, uma atividade direcionada para eles, seria um dia diferenciado para eles dentro do serviço. Nesse dia específico, então, a gente fez ações de aferição de pressão, a gente fez um hemoglicoteste para avaliação da glicemia, a gente fez agendamento de exames, os profissionais da saúde organizaram rodas de conversa para discutir algumas temáticas pontuais, para levantar quais eram as necessidades desses homens dentro do serviço de saúde, dedicaram o seu tempo nesse dia para dar atenção para os homens.
e para fazê-los compreender que nós estaríamos com os nossos serviços abertos para atendê-los e que o nosso objetivo era cada vez trazer mais o homem, aproximar esses homens do serviço de saúde, dos profissionais de saúde, fazer com que a circulação deles dentro dos nossos serviços ela se transformasse num cotidiano, num corriqueiro. Nós temos um espaço de atendimento diferenciado nas nossas estratégias de saúde da família. Nós abrimos a unidade de saúde às 6h30 da manhã, então muitos dos homens eles já passam no serviço de saúde antes de começar o seu horário de trabalho, eles conseguem ter esse primeiro atendimento. A gente não fecha a unidade de saúde para o almoço, então o horário do meio-dia, esse intervalo, a gente tem atendimento de saúde, com o atendimento dos profissionais da atenção básica, o enfermeiro, o médico, o dentista. Esses profissionais estão já atuando nesses horários também diferenciados para que a gente possa acolher a população e entendendo que essa população ela procura horários e alternativas diferenciadas. Então, toda essa divulgação dos serviços e esse operacional dos nossos serviços de saúde, eles foram vindo junto com a oferta e com a disponibilidade que nós estávamos nos propondo a trazer para o público masculino. A partir desse dia, que foi a estreia do nosso projeto, nós continuamos com algumas ações e garantimos a continuidade dessas ações. Então, as atividades que foram agendadas, as programações que foram feitas naquele dia, como o agendamento de consultas, o agendamento da avaliação em saúde bucal, o encaminhamento para as ações do NASF, o direcionamento para atendimento em grupos específicos de hipertensos e diabéticos. Isso a gente garantiu uma continuidade e buscou uma resolutividade dessas situações. De nada adiantaria nós termos levantado todo um público, feito toda uma exposição de demanda, se a gente não tivesse garantido a resolutividade daquelas situações que estavam sendo postas lá. Então, envolvemos os profissionais da estratégia, os profissionais do NASF, identificamos novas demandas e o mais importante, a gente tentou e começou a estabelecer vínculos com esses homens que passaram a frequentar o serviço de saúde. Aí outros eventos vieram ainda no ano de 2012, com base naquilo que a gente fez no primeiro encontro com os homens. Então, promoveu um dia de antropometria, onde a gente fez a avaliação de peso, estatura, índice de massa corporal desses homens, para poder começar a programar outras ações. E surgiu deles mesmos a necessidade de discutir cuidados com a saúde bucal. E aí a gente fez toda uma organização direcionada para orientação em saúde bucal. Uma das nossas dentistas abriu o espaço na sua agenda para acolher os homens e para fazer toda uma orientação direcionada para a prevenção do câncer de boca, aí sim relacionando com questões do tabagismo, com questões do cuidado de prevenção e com toda uma orientação para a higiene saudável que deve começar também pela boca. A partir disso, foram surgindo outras oportunidades. Os homens eles foram incentivados a participar das ações rotineiras e eles começaram a compreender a importância da cobertura vacinal, que isso faz parte de uma rotina, de ter esta cobertura vacinal em dia, para a gente poder alcançar indicadores favoráveis em termos de prevenção de tétano, de difteria, de hepatite B. A gente fez todo um movimento para a participação do homem no acompanhamento do pré-natal. Então, se abriu uma agenda de espaços para que esses homens viessem com as suas esposas acompanhar e interagir no pré-natal, além de ampliar a disponibilidade e a orientação para esses homens nos grupos de hipertensão e de diabetes. E ficou marcado, então, que além das atividades rotineiras, daquilo que a gente ia buscar inserir o homem no contexto, que a gente faria uma ação anual direcionada para o homem, que seria o dia deles dentro do posto de saúde. No ano de 2013, a gente fez uma parceria com o NASF e junto com os profissionais do NASF, nós organizamos toda uma orientação e uma discussão a respeito de hábitos alimentares saudáveis. Então, usamos os dados da antropometria que nós tínhamos feito,
tabulamos, qualificamos esses dados e a partir deles nós fomos montando ideias de como trabalhar com a questão dos hábitos alimentares saudáveis e, paralelo a isso, a atividade física, para que esses homens pudessem fazer também o controle do peso e buscar uma alimentação mais regular em termos de controle do colesterol, de triglicerídeos, em termos de controle da hipertensão, do diabetes, para os casos em que essas já são patologias instaladas. No ano de 2014, a gente aproveitou o gancho que veio lá da atividade da alimentação saudável e dentro de um outro projeto que a gente teve, a gente abriu a parceria e o espaço dentro do projeto Saúde em Foco, para trazer os homens para as aulas e atividades de culinária. Então, foram montadas várias atividades de culinária, onde a gente tinha preparação de alimentos saudáveis e algumas atividades direcionadas para preparação de alimentos sem glúten, sem lactose, para preparação de alimentos com baixa caloria. E aí a gente buscou identificar quem eram na comunidade aqueles homens que tinham interesse em participar dessas oficinas de culinária, que tinham nas suas famílias filhos com problemas de intolerância à lactose, que tinham situações de necessidade na família onde se precisava controlar a glicemia, e a gente acabou trazendo esses homens junto para dentro do serviço de saúde, inclusive botando a mão na massa, literalmente, como vocês podem observar na foto. E aí, com base na oficina de culinária, a gente estendeu as ações para o controle da hipertensão e do diabetes, trazendo atividades específicas para os homens e incentivando também que eles viessem para as atividades de grupo, para as atividades de orientação, de prevenção, especialmente das complicações dessas doenças de base. No ano de 2015, no município de Petrolândia, e também acredito que nos outros municípios, no estado, foi todo um movimento direcionado em torno das conferências municipais de saúde. Nós aproveitamos o movimento da conferência e trouxemos a proposta da saúde do homem como um momento de discussão, onde a gente pudesse aqui sim traçar estratégias, avaliar o programa, avaliar o desenvolvimento das ações e programar aquilo que a gente queria que continuasse acontecendo nas várias demandas, nos vários aspectos, mas também com uma programação específica e direcionada para a saúde do homem. Foi um momento bem rico de discussão, onde eles tiveram a oportunidade de vir para dentro da conferência, enquanto delegados, enquanto público participante, e trazer a sua opinião do que a gente podia estar fazendo para melhorar, para ampliar, para qualificar a atenção à saúde do homem. No ano de 2015, a gente trouxe uma parceria com os serviços especializados, nós conseguimos aí um médico urologista que veio contribuir com o nosso serviço, e aí sim nós trouxemos pela primeira vez a questão da discussão das prostatites, do câncer de próstata, mas ele veio num cenário onde o nosso objetivo com os homens foi discutir sexualidade, infertilidade, disfunção erétil e toda essa questão relacionada ao aparelho urinário e a parte reprodutiva, sexual e reprodutiva dos homens. Foi uma atividade bem valorosa, a gente conseguiu trazer um grande público para dentro do serviço e a partir disso desencadear outras ações relacionadas aí inclusive ao planejamento familiar e a responsabilização do homem no controle da natalidade, não deixando esses aspectos só por conta da responsabilidade das mulheres. Ainda no ano de 2015, para atingir toda a população, nós elaboramos, a gente tem um informativo que a gente faz produção e distribuição dentro da comunidade, e um dos informativos, que foi o informativo volume 2 de 2015, ele foi direcionado para a questão da saúde do homem. Então, nesse informativo, os profissionais da Estratégia Saúde da Família, os profissionais do NASF fazem toda uma descrição a respeito de aspectos que interessam à saúde do homem. Então, a nossa psicóloga veio fazendo uma discussão sobre a importância do pai e a presença do homem na família. A nutricionista trouxe no informe uma discussão sobre alimentos que ajudam a prevenir a saúde e a melhorar a saúde do homem. Um dos nossos médicos trouxe a discussão a respeito de acidentes, a prevenção de acidentes. A fisioterapeuta trouxe a questão dos exercícios e da programação de atividades
para a melhoria do perfil muscular desses homens. As enfermeiras trouxeram a discussão a respeito de prevenção em termos de calendário vacinal, incentivo à vacinação, e houve até como o informe ele foi divulgado no mês de agosto, e a gente estava trabalhando também paralelo a essa ação da saúde do homem, a questão do aleitamento materno. A gente trouxe também a importância do pai, a participação do pai nas questões relacionadas ao aleitamento materno. O informativo ele foi distribuído e amplamente divulgado, foi um informativo bem interessante que os homens assim leram e gostaram de estar se inteirando com as informações que ali estavam apresentadas. No ano de 2003, nós aproveitamos a oportunidade que foi a inauguração do Polo da Academia da Saúde, e o nosso tema, foco do ano de 2016, tem sido o Movimente-se. Então, nós abrimos horários e incentivamos a participação dos homens para atividades físicas. Estamos desenvolvendo todo um contexto aí junto com os profissionais responsáveis pela estratégia, pelo NASP, pelo Polo da Academia, para que essas pessoas busquem aí participar do Movimente-se, que é toda uma programação direcionada para a atividade física. Nós começamos com a programação na frente da unidade de saúde, acolhendo as pessoas e fazendo horários programados de atividade física para que as pessoas vissem o que a gente podia estar desenvolvendo, o que podia estar fazendo. E a partir desse movimento em frente à unidade de saúde, começamos a direcionar para as atividades do Polo da Academia da Saúde. E que tem sido um sucesso. Assim, o nosso profissional de educação física que trabalha lá no Polo tem aberto cada vez mais oportunidades de horário, ampliando a demanda, a oferta de serviços por conta dos agendamentos de demanda que a gente já tem lá. E, para além disso, a gente está programando ainda outras ações específicas que nós não alcançamos todos os nossos objetivos ainda do ano de 2016. Eu trago aqui algumas percepções desses 4 anos de projeto Pai Cuidadoso, Homem Saudável, algumas opiniões. Então, uma das nossas técnicas de enfermagem traz como opinião que programar ações para os homens não é uma tarefa fácil. Eles não têm o hábito de procurar o serviço. Ficamos preocupados pensando se iriam participar e o resultado foi muito bom. Eles sentem-se valorizados e gostam de participar. Na percepção de uma das nossas enfermeiras, no início, o que chamava a atenção era o exame de PSA. Hoje, acredito que participam por saberem que tem algo diferenciado para eles. Além disso, estamos criando a cultura de que o homem pode participar dos eventos e aproveitar os serviços da unidade de saúde. A gente não faz nada sem o apoio da gestão. E, na opinião, na percepção da gestão, a gestão precisa ser parceira das ações. As equipes têm boas ideias e o apoio do secretário para viabilizar financeiramente a realização das ações, até a motivação para a participação dos homens, é fundamental para o sucesso do trabalho. Na opinião do médico, na percepção do médico, os homens passaram a entender que eles têm espaço no serviço de saúde. O nosso objetivo deve ser maior que tratar a doença, temos que promover a saúde do homem. Numa outra ponta, os usuários trazem como percepção: eu gosto de participar. A gente tem que se prevenir e, para saber como cuidar da saúde, tem que aproveitar as oportunidades. Eles estão vindo, eles estão procurando e já com esse olhar de aprender a cuidar da saúde, aprender a prevenir. Quando tem uma reunião para os homens, temos que participar. Se é para os homens, o assunto é com a gente. Então, eles já estão percebendo a valorização do homem dentro do serviço. Se é para os homens, nós temos que fazer valer. Eles estão vindo porque as ações estão sendo também programadas com um direcionamento e um enfoque para eles. Já aprendi muita coisa aqui. Eu participo dos exercícios e das palestras. É muito bom para a saúde da gente. Então, nesse contexto, a gente traz algumas considerações que entende ser o resultado do que a gente fez até hoje. Considera-se que a aproximação dos homens do serviço de saúde com atividades especificamente preparadas para eles é ponto decisivo para o estabelecimento de vínculos com esse público. Acho que foi muito assertivo. Quando a gente fez o primeiro evento,
e programou o Dia dos Homens na unidade de saúde, onde a gente parou para dar atenção para eles, onde a população dos outros grupos e as mulheres em geral entenderam que, assim como tinham atividades para elas, aquele era o dia deles dentro do posto de saúde. Acho que essa foi uma ação primeira que direcionou e que norteou as nossas atividades. É necessário difundir os serviços que estão à disposição da população nas unidades e disseminar a ideia da promoção e da prevenção da saúde. A gente não consegue o tempo todo estar criando e idealizando atividades diferentes para um único público. Então, o nosso objetivo era trazer esses homens, fazer com que eles compreendessem que não só as ações específicas, mas que em todos os espaços do nosso cotidiano, que em todas as ações que já estão programadas dentro da unidade de saúde, tem espaço para eles e que eles podem se aproximar do serviço e aproveitar essas oportunidades que a gente está oferecendo, não só as específicas para eles, mas também as oportunidades que são direcionadas para toda a população. A promoção da saúde do homem deve ter espaço em todos os serviços, permitindo investimentos na qualidade de vida do homem. Então, pensar para além da doença, pensar em promover qualidade de vida, em fazer com que esses homens vivam bem, vivam em boas condições e que possam realmente ser contributivos com a sociedade, com a família, com o lugar onde eles vivem. Como referências, para fazer essa discussão, eu trouxe a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem e uma discussão sobre essa mesma política que foi feita por Martins e Malamute. Esse tem sido o tema das nossas equipes. Se a saúde é da família, você também faz parte do nosso cuidado. E é com esse lema que a gente está trabalhando para trazer os homens para dentro dos nossos serviços. E assim, eu agradeço a atenção de vocês e a gente abre aí um espaço para fazer perguntas e discussões e para até socializar e contribuir também, ver o que os outros municípios têm de experiências em termos de saúde do homem. Agora a gente abre então esse espaço para vocês tirarem as dúvidas, comentarem, né? Alguns municípios já deixaram tanto uma dúvida quanto também um comentário. Só vou esperar aqui a tela carregar para mim, que aí eu já compartilho aí esses questionamentos do pessoal. Bom, Joinville perguntou como se padronizam os cuidados do homem. Coisas polêmicas como exame de toque, PSA. Como manter o paciente indo com regularidade para controle. Como se faz a política das ações de mulheres. Como se faz, né, nas políticas das ações de mulheres. A gente não partiu, o nosso princípio, no início do nosso projeto, nós não partimos com o pensamento direcionado para PSA, toque, exame, porque a gente percebeu nos levantamentos de demanda que essa seria uma dificuldade se a gente buscasse abordar nesse contexto. Então, nós buscamos fazer com que os homens viessem participar do nosso serviço por conta de um contexto de saúde que não estava direcionado só a problemas reprodutivos. A gente buscou fidelizar essa população, a gente buscou trazer eles para dentro do serviço por outros motivos. Então, por conta de uma discussão mais ampla acerca de sexualidade, por conta de uma discussão a respeito de problemas cardiovasculares, por conta de trazer o homem para participar do pré-natal, da vacinação. E aí, aos poucos, a gente foi criando alguns espaços até que se chegou na rotina do PSA, na rotina. Hoje a gente já tem o agendamento e a programação do PSA. Os homens buscam um serviço e eles já identificaram isso como sendo uma questão rotineira, mas é uma quebra de paradigma. A gente primeiro teve que aproximar e nós ainda não conseguimos, não alcançamos a população em geral, a população masculina como um todo. Nós estamos ainda fidelizando esse público. Então, a gente oferece. A gente tem os espaços de programação, a gente tem as agendas direcionadas para o atendimento do homem. A partir do agendamento, o agendamento dos exames, a gente favorece a programação e organização desses exames para o homem que queira fazê-los.
a gente difunde que é uma importância, que é uma necessidade, traz o profissional especialista para fazer essa discussão com o homem, mas nós partimos do princípio de que a política de atenção à saúde do homem não tem como principal foco o exame de toque, o PSA, a próstata, e sim numa atenção à saúde do homem como um todo, como um amplo, como uma discussão bem maior do que só a questão de exame de toque e de PSA. Então, a gente criou sim um protocolo, a gente segue uma orientação, a gente utiliza os informes aí do Ministério da Saúde para programar as ações, mas não é esse o foco maior da nossa atenção à saúde do homem. Vargem Bonita e pergunta se essas ações foram realizadas e se são realizadas em horário comercial, pois aqui no nosso município é difícil os homens participarem em função do horário de trabalho. Se você puder repetir. Que você... A gente tem atividades em horários alternativos. Então, algumas programações a gente já direciona bem cedinho, 6h30 da manhã, quando abre a unidade de saúde, e até às 8 dá tempo de organizar algumas coisas antes deles irem para o trabalho. No intervalo do meio-dia, e a gente tem um horário expandido que a gente programa algumas ações diferenciadas em horários alternativos para favorecer a adesão dos homens. O nosso município é um município essencialmente agrícola, então a gente tem esse ponto a favor, que como eles são agricultores, eles conseguem gerenciar melhor a utilização do seu tempo. Então muitas das nossas ações elas são favorecidas por conta dessa disponibilidade que o homem organiza o seu horário de trabalho. Mas mesmo assim é essencial que a gente abra horários alternativos. Faz necessário verificar qual é a necessidade da população, quais são os espaços onde esses homens conseguem aderir ao serviço, passar pela atividade e programar horário diferenciado. Só o horário comercial ele não atende toda a população.